A estação mais quente do ano começou hoje às 2 da tarde, mais 28 minutos. No verão, é preciso tomar certos cuidados com a saúde. Sobre o assunto, eu converso com o médico Roberto Debski. Doutor Roberto, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui. Qual é a alimentação ideal aí, principalmente agora, para o verão que está chegando? Boa noite, Irineu, os telespectadores do painel regional. A alimentação no verão, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por conta da temperatura, do calor, os alimentos podem se estragar, tem que ser muito bem observada a conservação desses alimentos. Principalmente se for comer na rua Principalmente e na praia, se você comer fora, na rua, né, e você tem uma atenção redobrada. Em casa, os alimentos preferidos devem ser alimentos mais leves também, né, frutas bastante, alimentos que não sejam muito calóricos, muito gordurosos, frituras, para você poder se sentir melhor, porque no calor isso pesa muito mais se você tiver uma alimentação pesada. Né? Bom, o verão começa exatamente no momento em que as pessoas estão se preparando justamente para ingerir alimentos mais calóricos. Exatamente. Não é? Nessa época das festas, final né? do ano, aquela coisa toda. Quais os cuidados aí que também precisa ser tomado nesse momento? A gente orienta que se coma e se beba com moderação. Então, dê preferência realmente às saladas, às frutas, às carnes com menos teor de gordura, não é? Evitar o excesso de álcool, se hidratar muito bem é importante, não é? Então, claro, as pessoas podem e devem celebrar, comemorar, e a gente sabe que os alimentos nessa época são especialmente mais calóricos, mas sem abuso e com moderação as pessoas vão passar bem e aproveitar melhor as festas. Quais os cuidados, de uma forma geral, que devem ser tomados em relação ao calor, não é, doutor Roberto Debski? No calor, a tendência muito grande, principalmente para os idosos e para as crianças, é poder se desidratar por conta da transpiração, da perspiração, da perda de líquido também, pela respiração, o próprio suor. Então, é muito importante se observar a hidratação adequada. Então, tomar água mesmo, água de coco, sucos de frutas naturais, né? E que parâmetro que a gente tem para saber se está hidratado ou não, porque a gente sabe essa a pergunta, porque qual é a referência de hidratação? Né? Não é a sede. Porque a gente já ouviu falar, toma 2 litros, toma 3, não toma meio, ou então toma água quando tem sede, eu já vi todas essas recomendações. Essas são muito genéricas, agora o importante é assim, depende muito do peso, da idade, da estatura, né? Se você tem uma pessoa de 2 metros de altura e outra de 1,5, a necessidade de ingestão vai ser muito diferente. Com certeza. Então não adianta falar, todo mundo tem que tomar 2 litros de água, isso é uma medida falsa. O que a gente orienta sempre, o parâmetro, que é um parâmetro muito bom para todo mundo, é a coloração da urina. Então, se você tem a sua urina muito escura, a laranja é um parâmetro fácil de você avaliar, né? A urina que estiver muito escura, forte, amarela, alaranjada, significa que você já está se desidratando ou já está desidratado. Então, a urina ela tem que ter... mais concentrada e está precisando de hidratação justamente. Está retendo mais o líquido porque você já está desidratado, então a urina sai muito mais escura. Se você observar a sua urina, ela tem que estar numa cor amarelo clara, amarelo bem clara. Se ela estiver transparente, você está muito hidratado. Se ela estiver muito escura, você está desidratado. Então, o meio termo... A urina não tem que estar parecendo água também, né? Não, é uma cor amarela clara, sem odor forte e tudo mais. Então, essa é a urina que a gente deve observar. Então, o parâmetro da hidratação vai ser de acordo com a resposta na urina. Muito sol nessa época, a gente sabe. Quais os principais cuidados em relação, principalmente também, à exposição solar? Então, a hipertermia, né? Se você ficar exposto, pode ter a questão das queimaduras. A gente tem muitas pessoas nessa época, principalmente turistas que vêm de fora, que estão animados, lá vão para o sol, né? Para a praia, para a piscina, e acabam se queimando, queimaduras de primeira, segunda, às vezes até 3º grau. Então, a gente recomenda sempre usar o protetor solar, isso é obrigatório. Inclusive, o protetor solar deveria ser usado até no dia a dia, quando você vai andar, sair na rua, sem exageros, mas principalmente em mãos, em face, não é? Até porque é importante a gente ter a exposição ao sol por conta da formação da vitamina D. Mas o excesso de sol pode levar a queimadura, desidratação, principalmente nas crianças que têm a pele mais fina e nos idosos também. Que é uma agressão violenta na pele, não é, doutor Debski? O excesso, quando ocorre aquela escamação, inclusive, é porque chegou a um estágio preocupante. Se você tem a queimadura, né? Queimadura de primeiro e principalmente de 2º grau, você vai querer a bolha, né? A bolha significa que a pele já morreu, aquela pele, e vai soltar depois. Então, para não chegar a esse estágio, por quê? Porque isso gera incômodo, gera dor, esteticamente é desagradável. Então, a pessoa deve usar protetor solar e acaba até estragando a viagem, às vezes, de férias. Muitas vezes, porque a pessoa fica com dor, ela não vai poder mais ir para a praia, né? Vai ter que ficar
resguardada. Então, a gente orienta para que não se exponha em excesso ao sol, que reponha sempre o protetor solar se for na água. O fator de proteção ideal qual seria? 15, 30, também não precisa ser exagerado e depende muito da pele. As peles de tonalidade mais escura requerem uma proteção um pouco menor e as peles muito claras, uma proteção maior, porque a própria melanina da pele já confere um fator de proteção. E o horário também. Eu ia falar isso. O período de exposição também, as pessoas têm que ter um cuidado com isso. Muitas horas no sol, mesmo que você se proteger, vai realmente queimar. E também aquele sol a pico, né, entre as 10 e 2 da tarde, talvez seja o pior horário do sol, porque é comum mais a gente forte. Ver gente indo para a praia meio-dia, por exemplo. Né? Isso não é correto, né? Claro que as pessoas o ideal seria no período da manhã e depois no final, mais pro final da tarde. De manhã até as 10, 11 horas e depois das 3, 4 horas da tarde. E principalmente com crianças a gente vê. As pessoas levando as crianças para a praia, sem o chapéu, sem o óculos escuro, que é uma coisa que se esquece muito, é a proteção para o olho. Né? Porque o olho, a única proteção que você vai ter é um óculos com uma lente que proteja dos ultravioletas A e B. E mesmo a criança, às vezes, quando fica no guarda-sol, está exposta, né? Está exposta. Você não tem o sol direto, mas tem os raios ultravioletas que passam através do tecido. Já existe hoje guarda-sóis e roupas que têm protetor ultravioleta também, mas por aqui a gente ainda não vê muito isso. Para quem pratica atividade física, quais são as recomendações? A mesma coisa em relação à exposição excessiva ao sol e principalmente cuidar muito mais da hidratação, porque quando você está correndo, praticando esporte, você está transpirando muito mais e perdendo líquido. Então não esperar ficar com sede e se hidratar frequentemente, colocar a proteção solar, né, e evitar o excesso de atividade física no sol, porque a chance de você ter uma hipertermia, uma desidratação é maior. Existe horário ideal para praticar atividade? De manhã ou à noite, por exemplo? É a mesma coisa, né? Tem diferença ou não? Se você praticar esporte ao ar livre, no sol, num horário de pico, a chance de você se machucar é maior. Então, se você puder praticar... Em relação a o dia a dia, normalmente... Não, isso varia muito da predisposição. Tem pessoas que são mais diurnas, pessoas mais noturnas, então a gente orienta sempre nesse caso, a atividade física. Tem pessoas que fazem atividade física à noite e se sentem bem, relaxam e conseguem dormir. Outras ficam muito mais estimuladas, agitadas e atrapalham o sono. Então, a gente orienta a pessoa a observar o seu ritmo biológico e fazer o esporte no horário que ela pode e que ela se sente melhor. Doutor Roberto Debski, muito obrigado, viu, mais uma vez por participar aqui com a gente.